Saudações, saudações. Mais um episódio do Podville, aqui no nosso estúdio novo, aqui em Piraberaba. E hoje, pessoal, é uma referência na área que ele atua. É um cara sensacional. Ele trabalha com esporte, futsal. E é uma área que é difícil tu não ter rejeição nenhuma. E esse cara que está conosco hoje é uma das pessoas que eu nunca ouvi falar mal dele. Tanto da arbitragem, de adversários, de ex-atletas. E confere aí um recado que um amigo nosso tem para passar para ele também. Grande Eric, meu irmão, queridão, sabe o carinho que eu tenho por você. Muito bacana te ver aí no Podville, ao lado do Ivan. E muita gente vai acompanhar, com certeza, esse podcast para conhecer a tua história, cara. O ser humano que é o Eric, o treinador que foi o Eric, mas principalmente o treinador de pessoas, de mente, de coração, que está sendo o Eric a partir do presente, desse momento. Eric, parabéns. Lembra lá atrás, quando eu te falei, uns 10, 11 anos atrás, que tu era o nosso técnico de joguinhos, eu era presidente da Fundação de Esportes, que eu te falei, Eric, o céu é o limite, tu tem um potencial enorme e você alcançou grandes resultados. E agora eu tenho certeza, com toda essa bagagem, com todo esse aprendizado que você teve na vida, com toda essa experiência, vai levar para muitos lares, para muitas famílias e mudar muitas vidas. Que Deus te abençoe sempre, estou sempre à tua disposição, meu irmão, sou teu fã, tu sabe disso, o céu é o limite. Para cima! Aí, Eric, tu conhece esse cara? Tem história com esse cara? Conheço esse cara, tenho muita história com esse cara, graças a Deus, inclusive é uma honra, um privilégio. Eu gostaria em um primeiro momento de agradecer vocês pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui, principalmente por essa recepção maravilhosa. E o Fernando foi um presente de Deus na minha vida, porque eu costumo falar que Jesus Cristo precisou de 12. Então, quem somos nós para conseguirmos alguma coisa sozinho? Pessoas precisam de pessoas e, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter o Fernando na minha vida já há muito tempo e ele foi um cara que sempre esteve ao meu lado. A gente construiu uma autoridade, uma história muito consolidada, mas quando eu não era ninguém, quando eu estava começando essa caminhada, foi um cara que me abraçou e o Fernando é essa pessoa, né? Porque eu costumo falar que quando nós estamos em um momento bom na vida, é muito tapa nas costas, é muito abraço, mas nos momentos de dificuldade que a gente vê realmente quem é quem, e o Fernando já me provou, não foi uma e não foi duas vezes, que ele é um cara de verdade, que ele é um cara que está comigo, um cara que sempre acreditou no meu trabalho, e agora novamente, nesse momento da minha vida que eu estou recalculando a rota, foi um cara que me abraçou, que me acolheu, então eu sou muito grato pela amizade do Fernando, ou melhor, pela irmandade que eu tenho com o Fernando. Quando eu comentei, ô Fernando, o Eric vai lá comigo no podcast, cara. E ele, pô, cara, deixa eu mandar um vídeo pra ele, cara. Eu tenho que mandar porque ele tem um maior carinho por você, também um maior respeito por você. Tá. Então, eu conversei com o Fernando recentemente e eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque não é uma opinião, é um fato. E, infelizmente, o meio da política é um meio corrompido, né? Uma pessoa que chega lá em Brasília querendo fazer um trabalho íntegro, honesto, tem um desafio muito grande pela frente. E o Fernando, cara, é uma das grandes exceções, é uma pessoa íntegra. Eu agradeço muito pela tua apresentação que tu fez a meu respeito e eu já aproveito o gancho para trazer essa referência para o Fernando também, porque apesar de ser um cara que está na política há muito tempo, é uma pessoa que eu nunca ouvi ninguém falar mal, não tem nenhuma história negativa, porque realmente é um cara que traça um caminho do bem, sempre respeitou a tudo e a todos, e como eu falei com ele recentemente agora, é um cara que eu vou comprar a causa dele, porque é um cara que sempre esteve no meu coração, e eu sempre tive do lado do Fernando, mas de uma maneira mais superficial, e agora realmente eu vou comprar a causa dele, a briga dele, porque a nossa cidade precisa do Fernando, o nosso estado precisa do Fernando, e o mundo, inclusive, precisa de pessoas como você, meu irmão. Valeu, Fernando. Um abraço aí, cara, e obrigado pela parceria aí. Eric, última pergunta sobre o Fernando. Chegou a jogar com ele? Cheguei a jogar com ele. Bom goleiro, mediano, porque a tua opinião é a que vale, né? Tu que conhece. Bom goleiro, mediano, excelente. Um excelente goleiro, mas eu já fiz gol nele, ele sabe disso. Valeu, Fernando. Um abraço. Eric, cara, teu currículo aí, a gente até vai passar durante o programa um pouquinho da tua história, né? Tu é de Joinville, qual é a tua história? Como é que é a tua história para ser referência no futsal brasileiro? Desde nascer, como é que aconteceu isso? Ivan,
É uma história que eu me orgulho muito de contar, porque eu nasci em Recife, Pernambuco. Quando eu tinha 6 meses de idade, a minha mãe ligou para os meus avós paternos, que já residiam em Joinville, e falou que no outro dia ela ia me dar. Um dia depois, meu avô estava lá em Recife, Pernambuco, me trouxe para Joinville. Então, desde os 6 meses de idade, Deus me mostrou o quanto que eu sou um filho amado por Ele. Fui uma criança sonhadora que queria ser um atleta profissional. Consegui construir minha carreira dentro da quadra. Eu subi para o profissional aqui de Joinville com 16 anos, bem no início do projeto do futsal, quando a gente treinava lá no Abel Schutz. E um dia o Murilo, que é meu irmão, que joga em Carlos Barbosa, jogava em Tubarão na época, me ligou e falou: Eric, eu tô indo para Joinville, e nós já estávamos muito tempo sem se ver, a gente não se desgrudava. São os irmãos, né? Murilo e Vinícius, é isso? Não, o Vinícius é irmão do Lenísio. Ah, é outro, perdão. Isso, Tá certo, isso. tá certo, O tá Murilo certo. é natural de Joinville. A gente não é irmão de sangue, mas é como se fosse, né? A gente Sim. não se desgrudava na nossa infância. E nesse momento que a gente foi jogar, ele em Tubarão e eu em Timbó, a gente ficou muito tempo sem se ver. E uma quinta-feira de noite eu tava lá em Timbó. O Murilo me liga e fala: Eric, o meu treinador me botou agora dentro do ônibus, eu tô indo para Joinville e tu também não tem jogo final de semana. Conversa com a tua avó para ela ligar pro teu treinador e pedir a liberação de ti amanhã pra gente aproveitar mais dias juntos. E a gente não tinha jogo, e daí eu falei: cara, a minha avó me ensinou princípios e valores muito bem estabelecidos e ela não vai fazer isso. Mas eu não sei porquê, Ivan, e depois eu fui entender. Eu liguei pra minha avó e falei: vó, o Murilo tá indo pra Joinville, eu tô com muita saudade dele. Liga pro Otto e fala que eu tenho um médico amanhã pra eu aproveitar um dia a mais com o Murilo. E a minha avó falou assim: ó, filho, eu nunca te ensinei a mentir, tu nunca viu a avó mentindo e tu sabe que a avó não vai fazer isso. Daí eu falei: vó, mas eu tô com muita saudade dele, eu não tenho jogo. Daí ele falou assim: então a avó vai marcar médico pra ti, e daí eu ligo pro teu treinador, você vem e vai no médico. Ou seja, a Sim. verdade, como sempre. Né? Isso daí sempre foi inegociável dentro da minha casa. E quando eu cheguei em Joinville, fui no médico, só para pegar o atestado e já encontrar o meu irmão. Mas quando eu cheguei lá no médico, ele falou assim para mim, como ele cuidava de mim desde criança, ele falou: Eric, você é um atleta profissional e você nunca foi no cardiologista, né? Daí eu falei: não, doutor. Daí ele falou: cara, me desculpa porque eu tô sendo irresponsável, mas eu vou te dar a guia, vai lá fazer um eletro só para ver se tá tudo bem, por desencargo de consciência. Ivan, eu fui lá no médico, cheguei lá, fiz o eletro, fiquei esperando o doutor me chamar. Quando ele me chamou, e eu costumo falar que a palavra ela tem muito poder. Um pai e uma mãe têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar a vida de um filho através do que ela fala, né? A palavra tem um poder muito grande e a prova disso é o mundo que nós vivemos, que ele não foi feito pela força do braço. Ele foi feito através das palavras. Deus falou: haja luz e houve luz. E esse médico, ele não teve sensibilidade comigo, não teve compaixão. Quando eu sentei na frente dele, ele falou assim, ó, com essas palavras: o que você faz da vida? Quando eu falei para ele: eu sou um atleta profissional, ele respondeu o seguinte: então agradece a Deus que você não está morto. Eu tinha um problema no coração que trazia sangue demais na hora da atividade física, uma síndrome chamada de síndrome de Wolff-Parkinson-White, e a partir desse momento eu fui proibido de fazer o que eu mais amava. Posteriormente eu fiz o procedimento cirúrgico, mas eu sou um treinador que tem uma crença muito bem estabelecida. Que idade tu tava, cara? 18 para 19 anos. Mas eu sou um treinador que tem uma crença muito bem estabelecida, meu irmão, que o jogo é mais mental e emocional que qualquer coisa. Eric, então a tática, a técnica, a parte física não é importante? Elas são fundamentais. Elas que fazem o jogo acontecer. Mas a parte mental e emocional ou potencializa isso, ou faz com que isso não aconteça. E esse episódio na minha vida, Ivan, arrancou minha parte mental e emocional. Antes eu disputava a bola contigo com um pensamento: a bola vai ser minha e pronto. E depois desse episódio, na hora de disputar a bola contigo, eu tinha um pensamento: será que eu vou morrer se eu fazer muita força? Medida as proporções, né? Quando a gente opera um joelho e aquela volta para jogar, isso. Tem aquela preocupação. Agora imagina com essa informação do coração, cara. Irmão, me arrancou minha parte mental e emocional. E eu sempre fui um cara de imposição, né? E arrancou o que eu tinha de melhor, né? Resumindo, resolvi encerrar minha carreira para ser treinador. Voltei para Joinville, fui fazer minha faculdade e eu me orgulho muito, Ivan, porque eu respeitei absolutamente todas as etapas do processo. Eu fui fazer minha faculdade, depois de 2 anos de faculdade eu comecei a dar aula em um projeto social, no PID, né? Inclusive na época o Fernando
comandava, inclusive, se eu não me engano, foi o pioneiro, o fundador desse projeto. Posterior ao projeto social, eu comecei a trabalhar na iniciação, abri minha escolinha, fui para o rendimento no sub-7, 9, 11, 13, até ser contratado pelo Jack Crona Futsal em 2014 como treinador do sub-15, né? E em 2016 já assumi o sub-17, sendo campeão brasileiro lá em Fortaleza. Depois disso, assumi o sub-20. Depois disso, fui auxiliar técnico do adulto antes de chegar no profissional. Ou seja, eu não pulei nenhuma etapa, eu respeitei absolutamente todas as etapas do processo e eu me orgulho muito, muito, muito disso, meu irmão. Me tornei o maior vencedor da história das categorias de base do clube. Já profissionalizei mais de 50 atletas que passaram pela minha mão, mais de 20 atletas que trabalharam comigo chegaram na seleção brasileira, inclusive o melhor jogador do mundo na atualidade, o Fabinho, um menino que eu trouxe lá de Arapoti, do Paraná, um menino humilde que morava no interior, temente a Deus, mais um menino sonhador. E depois de ele trabalhar comigo 3 anos, ele foi pro profissional, recebeu posteriormente uma proposta do Palma e hoje é o melhor jogador do mundo. Então, O Fabinho foi tu que buscou ele? Tu que encontrou busquei ele? em Arapoti. Eu Que liguei pro idade ele Fabinho. tava? Ivan, é uma história, cara, que tem a mão de Deus muito claramente. Ele Só assim, tinha né, 18 pessoal? anos. Nós estamos falando do Fabinho. Hoje, esse ano, hoje, ele é o melhor jogador de futsal do mundo. Do mundo. Então essa história é incrível, cara. É o melhor jogador de futsal do mundo, Ivan. Eu liguei pro Fabinho um dia e falei para ele, Fabinho, aqui é o Eric. Eu queria saber como tá a tua vida hoje. E o Fabinho me respondeu o seguinte, Eric, eu jogo a prata aqui do Paranaense, uma equipe profissional, e eu recebo R$1.000 por mês. E eu falei, Fabinho, então eu tenho uma notícia para te dar. Você vai vir aqui para Joinville, eu vou comprar uma passagem para você, e você vai descer do profissional pro sub-20, e você vai descer do teu salário de R$1.000 para ganhar R$500. E esse menino Essa é a proposta. Essa é a proposta, uma baita de uma proposta, né, irmão? Imagina descer do profissional, onde ele estava já desde os 16 anos, e receber metade do salário. E esse menino deu uma gargalhada e falou, Eric, meu sonho é trabalhar com você, meu sonho é jogar no Jack, mas esse dinheiro ele não é para mim, ele é para minha família. Esses 500 fazem falta. E eu já estava com o coração transbordando para trazer ele para cá, e quando eu ouvi isso, eu quis ainda mais, porque eu conheci através de uma ligação o tamanho do coração desse menino. E eu falei para ele o seguinte, Ivan, Fabinho, essa conversa aqui não é sobre onde você está. Essa conversa aqui é sobre onde você quer chegar. E eu quero que você me fale qual é o teu sonho. E ele falou para mim, o meu sonho é jogar na Europa e chegar na seleção brasileira. Aí eu respondi o seguinte, Ivan, então eu vou comprar a passagem, você vai entrar no ônibus e eu vou realizar o teu sonho. E eu te dou a minha palavra. E esse menino com 18 anos, ele acreditou na minha palavra sem nunca ter me visto. 2 dias depois ele estava aqui em Joinville e hoje é o melhor jogador do mundo. Cara, ele acreditou e 2 dias depois ele veio. 2 dias depois ele estava aqui. Parece que eu vejo hoje ele chegando lá no Whirlpool. Um menino muito humilde, de um coração gigantesco. Nunca tinha saído de perto da casa dele, né? Ou seja, ele estava na zona de conforto dele. Que também é um desafio para os jovens amava. atletas, né? Um desafio muito grande, meu irmão. Um desafio muito grande. Por isso que eu falo que esses números que eu dei para vocês a respeito da quantidade de atletas que eu já profissionalizei, quantidade de atletas que já chegaram na seleção brasileira, eu tenho muita clareza e consciência que isso está atrelado à questão mental e emocional. Não é sobre bola. Entendeu? Porque um menino sair da casa dele, onde ele mora com o pai, com a mãe, onde ele dorme na cama dele, onde ele mora perto do primo, onde ele tem o irmão, onde os melhores amigos estão ali, para ele sair, para vir para um lugar, para morar em uma casa com 12, entendeu? E em uma cidade que ele não conhece absolutamente ninguém. Eu já fui esse menino e eu não tive a capacidade de realizar meu sonho. Porque quando um menino que está em casa treina mal e se frustra no treino, ele vai para casa, ele tem o colo do pai, ele tem o abraço da mãe. Um menino que está aqui sonhando longe de todas as pessoas importantes da vida dele, quando ele treina mal, quando ele joga mal, ele chega em casa, na casa do atleta, ele não tem um ombro, ele não tem um colo. Sim. Isso daí pra gente que já tem maturidade, que já temos uma certa idade, já é um desafio. Imagina para um adolescente de 17, 18 anos, 19, em um momento de transição da adolescência para a vida adulta. Então eu acho que o papel do formador, ele é muito maior do que ensinar sobre a tática.
Os meus atletas receberam todas as informações necessárias sobre o jogo. Qualquer atleta que trabalhou comigo, que vai para um treinador que defende zona, ele vai saber defender zona. Se ele for trabalhar com o Marquinhos Xavier, que é um cara que é individual, absoluta, agressiva, ele vai saber executar aquela defesa. Se ele for jogar com um treinador que joga em 4 em linha, ele tem a clareza que é um jogo de aproximação para explorar espaço vazio. Se ele jogar com um treinador que tem um pivô de referência, ele sabe que o jogo é mais vertical e ele sabe como tem que fazer essa comunicação. Ou seja, ele tem todo o conhecimento do jogo. Mas Ivan, a parte mental e emocional, elas são um carro-chefe, porque essa questão tática e técnica ela só vai acontecer se o cara tiver esse pilar muito bem estabelecido. Então eu sempre fui um treinador que em um primeiro momento eu demonstrei para o meu atleta que ele estava em um ambiente seguro, ou seja, eu acolhi ele, eu abracei ele, falei, você está aqui porque você é muito importante, eu me sinto honrado de ter você aqui comigo, tudo que você precisar você vai ter de mim, ou seja, primeiro eu abraço o cara, primeiro eu mostro para ele, ó, eu vou matar e morrer por ti e você tá em um ambiente seguro. E depois que ele sabe que ele tá do lado de um cara que quer o bem dele, daí eu começo a esticar. Sim. Aí eu começo a exigir, porque um atleta não pode chegar no treino e ir para casa no mesmo nível. Ele tem que ir todo dia melhor do que ele chegou, então isso daí também foi algo que eu nunca negociei na minha carreira. Esse é um questionamento, Eric, que eu queria te fazer. O Fabinho chega com... Vamos pegar de novo. Nós temos nada mais, nada menos que o atual melhor jogador de futsal do mundo passou nas mãos do Eric. Ele chegou contigo aqui, 18, 19 anos? 18 para 19 anos. Todos nós que já tivemos 18, 19 anos, alguns mais, outros menos, ainda jogava uma bolinha, né? À noite, o futebol também atrai, né, uma certa mídia. Estamos num dos maiores clubes do Brasil, se não do mundo, que é o JEC, toda uma estrutura. Como trabalhar também essa questão disciplinar no sentido do quê? Bebida, relacionamento, noitada... E esses caras, esses meninos, estão longe dos pais. E tu assume essa bronca, né, Eric? Assumo. Porque eu sou pai de 3 meninas, mas elas são minhas filhas aqui, né? É diferente. Agora, tu tirar um guri desse de casa, se ele sair na noite, esse filho é teu agora, né? Esse filho é meu e eu me orgulho muito disso porque eu não posso me omitir dessa responsabilidade. Quando eu tiro um menino de dentro da casa dele, por exemplo, como eu fiz com o Gabriel Cândido, que hoje está no Cazaquistão, como eu fiz com o Pato, que hoje também está indo para a Espanha, eu tenho que assumir essa responsabilidade porque o papel do treinador ele é muito abrangente. Quando a gente chama um treinador de treinador, Ivan, chega a ser uma ofensa. Porque o treinador ele é gestor, ele é líder, ele é técnico, ele é pai. Em alguns momentos ele é irmão. E tem treinador que se restringe em botar a prancheta embaixo do braço, dar o treino e ir para casa e ele se omite de todo esse contexto. Isso para mim é um crime, entendeu? E eu tenho muita clareza, Ivan, a respeito dessa questão que você citou, porque é o seguinte, quando uma criança chuta a bola com 5 anos e ela se apaixona pela bola, vem uma tia e pergunta assim, ó, o que você vai ser quando você crescer? E essa criança responde, jogador de futebol. E essa criança não larga a bola a vida inteira e não existe nada mais importante que a bola na vida dela. Com 8, com 10, com 12, com 14 e o profissional é próximo aos 20 anos. Quando essa criança, que já não é mais uma criança, se torna um adolescente e ele está mais próximo do sonho dele, com 16 anos, com 18, começam essas armadilhas que você citou. Que é o quê? O álcool, a droga, a noite... relacionamentos, porque a mulher tem o poder de levar o homem que está com ela ou para o céu ou para o inferno. Sim. Uma das escolhas mais importantes de um homem é a companheira dele. Hoje eu só sou o que eu sou pela escolha que eu fiz. Eu tenho uma esposa que me dá paz, que me dá segurança, que me dá tranquilidade. Então eu me sinto forte para fazer tudo que tem que ser feito pela pessoa que eu escolhi estar do meu lado. Então, realmente são muitas armadilhas que aparecem no meio do caminho, Ivan, e a gente tem que estar muito atento a isso. Porque a bola que era prioridade, daqui a pouco o cara gosta mais da noite e já passa a bola para segundo. E daqui a pouco ele toma uma cerveja, vê que a cerveja não é amarga, a cerveja já passa na frente também. E daqui a pouco a bola que era prioridade, no momento
momento mais decisivo da carreira dele, passa a não ser mais a prioridade. E muitos sonhos se acabam assim. Então, por isso que um treinador ele tem que comprar a causa. Realmente, além de ser treinador na base, ele tem que ser um pai, entendeu? Porque realmente é um momento de transição, onde os hormônios estão muito aflorados. O menino que ontem era uma criança, hoje ele já acha que sabe tudo, entendeu? Então é um momento muito sensível da vida deles. E eu acho que é um papel, ou melhor, uma obrigação do treinador comprar essa causa. Claro, não precisamos citar nomes, né? Mas nesses, são 20 anos, né, Eric? Um cara, assim, tecnicamente diferente, mas ele não conseguiu ir para frente por causa dessa essa questão comportamental. Não conseguiu... Teve muitos casos, teve gente muito boa que não deu para trazer para o caminho do bem. Ivan, a vida é feita de escolhas, né? E eu acho que, ou melhor, eu tenho certeza que a minha parte sempre foi feita nesse sentido. Eu nunca negligenciei essa questão, mas eu ofereci absolutamente tudo em iguais proporções para todos os 20 atletas do elenco, né? Mas são escolhas. O cara também tem que, né? Exatamente. Tinham pessoas que eu falava, é assim. Eu falei uma vez, a pessoa fazia dessa forma durante 1, 2, 3, 5 anos que trabalhou comigo. Tinha o outro que eu tinha que falar, até provar e ele entender, construir uma clareza, uma convicção para confiar e passar a fazer. Ok. E tem um outro grupo de pessoas que sempre ouviram exatamente a mesma coisa que esses dois grupos e achavam que já sabiam ou que conheciam um caminho melhor. Então, meu irmão, meu coração sangra em falar isso, mas eu não consegui atingir todos os atletas que trabalharam comigo. Sim. E sim, a resposta é positiva. Muitos atletas se perderam no meio do caminho devido a essa questão de passar a colocar o sonho em segundo lugar e priorizar essas armadilhas, né? Como a bebida, como a droga, como a noite, como relacionamentos. E essa decisão foi fundamental e extremamente relevante para que automaticamente o sonho dela não acontecesse. Só que tem uma dor, Ivan, que machuca muito o ser humano, cara, que é a dor do arrependimento. E uma hora esse arrependimento vai bater na porta e esse menino vai olhar para trás e ele vai falar: eu não realizei o meu sonho por minha responsabilidade e pelas escolhas que eu fiz na minha vida. E vai doer. E vai doer. Porque tem um outro atleta que não deu certo, que foi esse daqui que fez tudo, Sim. que ouviu desde a primeira vez. Que às vezes tecnicamente até nem era tão bom. E isso, mas por um motivo ou outro de mercado, de oportunidades, não aconteceu. Esse cara também não se profissionalizou. Mas lá na frente da vida dele, quando ele olhar para trás, a consciência vai estar tranquila, Sim. o coração vai estar em paz, e isso é algo que não tem preço, né? E tem outra coisa do esporte, e o Fernando bate muito nessa tecla também, o esporte como ferramenta de transformação social, né, Eric? E tu falou um pouquinho, né? Antes de chegar no JEC, tu teve todo um trabalho social, né, das periferias. O quanto é importante o esporte, não só de rendimento, mas o esporte como ferramenta de transformar a pessoa num bom cidadão, num bom pai, num bom filho, numa boa pessoa. O esporte tem esse poder, né, Eric? Ivan, eu passei por um momento recentemente na minha vida que eu parei e fiz uma reflexão de tudo que eu tinha construído. Eu já conquistei mais de 60 títulos, inclusive de campeão mundial. Quando eu olhei para isso, o meu coração não acelerou. Eu não sei nem onde estão essas medalhas. Depois eu olhei para a quantidade de sonhos que eu realizei. Mais de 50 atletas no profissional, mais de 20 atletas na seleção brasileira e, inclusive, o melhor jogador do mundo. Ou seja, eu realizei sonhos. Isso me orgulhou muito e fez o meu coração transbordar. E eu olhei para um terceiro momento, que é o que, Ivan? As pessoas que eu já impactei, que eu já transformei através dos princípios, dos valores. E isso entra muito nessa questão social que você falou. A minha história começou no projeto social do PID, onde o Fernando Krellin foi o pioneiro, e posteriormente a isso eu abri a minha escolinha com o Murilo na quadra do CID. Inclusive faço questão de agradecer o Cid, a Rose, o Dodô, o Matheus, o Thiago, porque foram pessoas que abriram as portas para mim quando eu não era nada. E eu abri essa escolinha lá no Cid, ela existe até hoje. A primeira escolinha tua foi lá na quadra do Cid? Lá na quadra do Cid, em 2009, dia 10 de agosto de 2009, eu e a minha avó saímos de casa, caminhando até a quadra do Cid. A minha avó ia ajudar a cobrar a mensalidade, a fazer a questão administrativa. E, Ivan,
10 de agosto de 2009, eu e minha avó chegamos na quadra do CID, abrimos as portas. A minha avó colocou a agenda, a caneta, tudo em cima da mesa. Eu fui lá para a quadra, coloquei os coletes, as bolas, tirei da mochila, deixei tudo pronto. Isso era 8 horas da manhã. Nós saímos de lá meio-dia e não entrou uma pessoa. Das 8 ao meio-dia. E nós voltamos para casa. No outro dia nós estávamos lá de novo, entrou um. No outro dia nós estávamos lá, entrou 2. Em dezembro de 2010 nós tínhamos 300 alunos. E eu me orgulho muito de tudo que a gente construiu lá. A minha avó, que sempre esteve do meu lado na vida em todos os momentos, inclusive quando eu não caminhava, quando eu não falava, ela escolheu ser minha mãe. Sim. E a gente conseguiu impactar e transformar muitas vidas lá. Ela foi a primeira gestora administrativa. Ela foi a primeira gestora inscrição era com ela. administrativa, tudo fora da quadra era com ela. Ela não recebia absolutamente nada. E esse primeiro aluno que eu te falei que entrou lá, que se chama Léo, o Leonardo Matias, era nosso vizinho. E depois de muito tempo eu descobri que ela ligou para a mãe do Léo e falou que era para o Léo ir no outro dia, que ela pagava mensalidade. Que presente que Deus me deu, né, irmão? Que vó que eu tenho, né? Trabalhava de graça, fazia tudo e ainda adotou uma criança que foi a nossa primeira para entrar no projeto. Eu não seria absolutamente nada sem minha avó, sem meu avô que está no céu já há 10 anos, mas está mais vivo do que nunca. Porque vocês agora vão escutar a gente falando 1 hora aqui e muita coisa que vai sair da minha boca foi o meu avô que me ensinou. E, meu irmão, eu recebo hoje ainda, hoje, atletas que trabalharam comigo naquela época mandando foto com o filho que acabou de nascer, falando o seguinte: Ivan, eu vou ensinar para esse cara o que eu aprendi contigo. Tem um menino que me mandou uma mensagem recentemente falando o seguinte: Eric, eu encontrei Jesus e eu tô aqui para te agradecer, porque se não fosse você na minha vida, eu tava ou preso ou morto. Ivan, quando eu olhei para isso, cara, eu percebi que eu tava vivendo uma vida para ganhar jogos, para ganhar campeonatos, para ser campeão. E quando eu olhei o que eu já fiz na vida das pessoas, eu tive uma convicção muito clara. E depois, na sequência da conversa, vocês vão entender como que eu cheguei lá. Mas eu não quero mais viver para ganhar jogos, eu não quero mais viver para ganhar campeonatos, eu quero viver para ganhar vidas. Para transformar pessoas, restaurar famílias e fazer o que eu já fiz com esses jovens, que hoje ensinam para os filhos o que aprenderam comigo, mesmo em um momento que eu não tinha tanta maturidade, não tinha muito conhecimento, mas o meu coração sempre foi de Jesus Cristo. Eu, sem saber, de forma inconsciente, sempre fui usado como um instrumento de Deus nessa terra, e hoje a minha vida vai ser dedicada para isso, meu irmão, para ganhar vidas, para curar pessoas, restaurar famílias e impactar essas pessoas, como eu já faço há muito tempo, porque uma mensagem dessa, para mim, vale infinitamente mais do que um título mundial, por exemplo, que eu conquistei. Eu ia te fazer essa pergunta. E é uma discussão que não tem discussão, porque é uma resposta muito simples que eu vou te dar. Eu não penso 2 vezes. O menino teve a vida transformada, aceitou Jesus e me agradeceu, porque se não fosse eu na vida dele, eu estava preso ou estava morto. Isso tá aqui. Tu pega um título mundial, Ivan, não tem discussão, não tem comparação, e eu me orgulho muito disso, meu irmão. Sim. Cara, só pra... Esse início, 2009... Obrigado, querido. 2009 na quadra do CID. É isso? Em 1 ano, tu já tá com 300. Ivan, em 1 ano e meio nós estávamos com 300 alunos e cada aluno que entrava ali eu falava para eles: vocês escrevem o que eu vou falar para vocês. Eu vou ser treinador da seleção brasileira e vou chegar no profissional. Eu já fui treinador da seleção brasileira sub-17, Sim. Cheguei no profissional. E, Ivan, eu era um cara que eu sabia onde eu queria chegar. Eu tinha muita clareza do meu propósito. Só que eu dividia isso com eles, entendeu? São meninos que nunca vão sair do meu coração e vocês vão concordar comigo que não existe nenhum marketing mais poderoso do que o boca a boca. Naquela época a rede social não era tão poderosa, o nosso marketing era na saída das escolas e entregando panfleto. Panfletava na frente da escola? Panfletando. Eu botava ali os meninos que entraram, que compraram a causa comigo,
No meu carro entrava mais ou menos uns 8, 9 e nós ia para a saída do Dom Sim. Jaime, do Tufidip, do Max Colim entregar panfleto. Só que o boca a boca foi muito poderoso, né, meu irmão? Porque a gente realmente fez algo muito impactante ali e foi exatamente isso. Em 1 ano e meio nós estávamos com 300 alunos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eric, sobre. Eu tô apitando uma vez. Tem que até cuidar como eu vou falar isso. Esses jogos municipais de escola, e era uma equipe de uma escola, né, bem, uma escola privada, né, os meninos com tênis Nike, toda aquela estrutura, e uma escola bem humilde de adversário, né. Então foi lá 12, 13, 14, 15, 16-0, e eu já contei isso para minhas filhas, né. O olhar daquelas crianças que tava com. Tinha menino que calçava 36 e tava com tênis 41, né? Então aquela situação. E até hoje aquele jogo fica no meu coração, cara. Porque essa gestão também é complexa, né, Eric? Essa diferença de questão social dentro desse ambiente do esporte, né? Isso também tem que ser gerido. E pelo jeito tu vai ter, porque em 300 tu vai ter gente de todas as classes sociais, né? Então, Ivan, lá na quadra do CID especificamente, nós tínhamos absolutamente todas as classes. Todas as classes. Nós tínhamos esse menino que não tinha condição de pagar a mensalidade, que era R$ 30, da mesma forma que nós tínhamos o pai que pagava a mensalidade do filho e de mais 3 crianças. Adotava mais alguém. Exatamente, então nós tínhamos absolutamente tudo e a gente conseguiu fazer algo gigantesco lá, cara. A gente conquistou todas as categorias menores aqui na cidade. A gente conquistou sub-9, 11, 13. Como é que era o nome do time aí? Era Centro de Formação de Atletas Murilo Saad. E depois a gente começou a disputar as competições do Volmer em Balneário Camboriú, Supercopa, Grand Prix, também conquistamos títulos. Então a gente conseguiu realmente resultados muito significativos através de um projeto que começou em uma quadra com nenhuma criança, a gente realmente começou do zero. Então a gente se orgulha muito dos resultados que a gente conquistou na quadra com o Centro de Formação de Atletas Murilo Saad, mas muito mais com o que a gente impactou na vida daquelas famílias, daquelas crianças. Tinham muitos meninos que trabalhavam conosco que não tinham pai, ou que não tinham mãe, ou que eram adotados. Então, realmente foi um impacto social muito grande que a gente fez lá e a gente se orgulha muito disso. Sim. É outra questão. Esses dias eu até mandar um abraço pro Choco, né, que também faz um trabalho sensacional no campo lá. Ele e o pai dele. Essa relação, que eu acho que é das mais complexas, pais, atletas jovens e treinador. Um problema social, um problema familiar. Esses meninos chegam, tipo, tu consegue reparar que o menino tá diferente naquele dia, porque o que eu noto muito é que esses jovens, crianças, adolescentes, a maneira que eles olham pro professor, pro treinador, que é aquela maneira que se olhava pro professor antigamente de escola de aula, que infelizmente se perdeu um pouquinho na sociedade, Muito. mas aquele olhar de respeito, de admiração, eu vejo isso muito no futebol. Consegue ver quando o piá não tá tão bem, como gerir isso, como se envolver nisso ou não dá para se meter nisso? Ivan, o processo de formação de um atleta acontece da seguinte forma. O atleta é o epicentro do processo e ele tem 2 braços. Um desses braços é a comissão técnica, o outro braço é a família. A escolha de quem vai trabalhar com o teu filho, ou seja, quando a família escolhe quem vai ser o treinador, é uma escolha muito relevante e ela indiscutivelmente será muito decisiva a médio e a longo prazo a respeito do que esse atleta vai colher ou não. Então a comissão técnica, em tese, ela deveria se preparar.
Apesar de que muitos professores e treinadores colocam um diploma embaixo do braço e acham que sabem tudo para passar um treino, para gerir um grupo, para potencializar um atleta. E a verdade é que nós temos que buscar conhecimento até o último dia da nossa vida. Então, eu creio que a busca incessante por conteúdo, por conhecimento, é uma premissa básica de um treinador de primeira prateleira. Então, essa escolha da família em quem vai trabalhar com o filho, ela é muito importante. Porque esse treinador ele tem que acolher, tem que fazer o atleta se sentir seguro e tem que cobrar esse cara, tem que exigir esse cara, tem que fazer ele ser intenso, não pode admitir que ele faça nada por fazer, não pode admitir que o cara seja morno, que faça as coisas de qualquer jeito, e da mesma forma que ele vai acolher, que ele vai exigir, ele tem que trazer conteúdo, ele tem que trazer conhecimento. Então esse papel aqui não é fácil de ser executado. Então os pais têm que ser muito seletivos a respeito. Para quem que eu vou dar o meu filho? Porque esse cara vai se tornar uma referência para o filho dela. Então esse cara tem princípios, esse cara tem valores, esse cara tem conhecimento, esse cara está preparado para executar isso. Essa é uma questão. E o outro braço é a família. A família, Ivan, é uma parte muito relevante do processo, mas a questão é quem prepara a família? Quem treina a família? Porque o treinador fez faculdade e fez curso para fazer aquilo ali. E quem preparou um pai para sentar numa arquibancada e olhar para o filho numa quadra disputando um jogo? Tem muitas pessoas que não têm caráter, que nesse contexto isso se aflora, e tem muitas pessoas que têm caráter e nesse contexto elas se transformam. E resumindo, hoje o ambiente esportivo, uma quadra de futsal em jogo de crianças de 7, 8, 9 anos, é um ambiente muito mais pesado do que de um jogo de adulto. Ah, sem dúvida nenhuma. Isso é algo que a gente não pode fechar os olhos. Aí tem alguém que pode estar me ouvindo e falando que é absurdo o que o Eric está falando. É fato, é verdade. Eu não estou aqui dando a minha opinião, eu estou falando o que é. Entendeu? A gente vai em um jogo de sub-7, 8, 9, tem um pai na arquibancada xingando o próprio filho. A gente vai em outro jogo, tem um pai na arquibancada xingando o adversário que tem 7, 8, 9 anos. Daqui a pouco o pai e a mãe estão se pegando na arquibancada. Na hora que vão questionar o juiz de uma tomada de decisão, não é a bola, era nossa, foi falta. São palavras sujas e você sabe exatamente do que eu estou falando. Ou seja, o ambiente esportivo de crianças, ele está completamente conturbado. Os princípios e os valores estão invertidos lá dentro e tem muita gente falando, Ivan, que isso daí é normal, que acontece em todo lugar. É comum. Acontece em todo lugar, é comum. Mas normal isso daí nunca vai ser. Nunca vai ser. Deixa eu só fazer um parênteses, Eric. Eu tô trabalhando num jogo de base, o pai tava acima do aceitável, né? E para o jogo, cara, não tem como trabalhar do jeito que tu tá fazendo aí, cara. Não tem como. Isso é fresco. Eu falei, a gente tá trabalhando com crianças aqui. Crianças, o futebol é pra homem, pra macho. Se não quer escutar palavrão, se não quer, vai fazer balé e papapá. E assim, não foi só ele, mais pessoas concordaram. E isso é um pouquinho estigmatizado no futebol. No vôlei tu não vê, no basquete tu não vê, em outros esportes tu não vê. E parece que é cultural isso no futebol. E as crianças absorvem isso, né, cara? É impressionante como aumenta a gritaria na arquibancada, o palavrão. Imediatamente o campo, a quadra, os meninos também já ficam mais nervosos, já dividem a bola de outra forma, já começa a deixar o braço. É impressionante isso, cara, impressionante. Ivan, eu considero uma infância roubada um dos maiores crimes. A infância, ela nunca volta, é um momento da nossa vida único e o que esses pais estão fazendo dentro do ginásio está roubando a infância dessas crianças. Uma criança de 8 e 9 anos, ela tem que jogar para se divertir.
O resultado não é relevante nesse momento. Ela tem que sair da casa dela. Aquela noite de sono que a gente não prega o olho, nós já fomos essas crianças, acordando ali com a roupinha toda pronta, indo lá jogar. E uma criança que tem o coração puro, genuíno, se ela ganhou, se ela perdeu, se ela foi bem ou se ela foi mal, o prazer dela tá em jogar bola. É isso aí. Essa é a diversão dela. E o que esses pais estão fazendo no ginásio, cara, repito, é um crime. Ah, eu não tô gostando do que o Eric tá falando. Com todo respeito, o problema é seu, tá? Porque eu acho que os pais, Ivan, eles têm que assumir a responsabilidade. Sim, entendeu? claro. Porque eu creio que os maiores amigos da vaidade são a soberba, a prepotência, a arrogância, do eu já sei, eu sou assim. Quando uma pessoa fala, eu sou assim, é assim que eu penso, eu não vou mudar, ela está assinando um contrato com a ignorância. Eu sou um ignorante. Um pai e uma mãe, elas têm que assumir a responsabilidade que, diante desse contexto esportivo, o filho tem que ir lá se divertir. O filho ganhou o jogo e fez 5-0. É um beijo na testa, um abraço e vamos para casa. O filho jogou mal, perdeu de 5-0. É o mesmo beijo na testa, o mesmo abraço e vamos para casa. O filho não entrou e não jogou. É o mesmo beijo na testa, o mesmo abraço e vamos para casa. E o que acontece? Os pais vão com uma linha de expectativa pro jogo que não condiz com a realidade. O filho tem que jogar mais do que todo mundo. O time tem que ganhar e o filho tem que fazer 3 gols. Essa é a conta para o pai ir feliz para casa. Tem 28 atletas em um jogo. Qual o jogo que tem 28 protagonistas? Qual o jogo que 28 caras são o cara do jogo? Então, o não jogar, o não desempenhar, o não fazer gol, o perder, tudo isso daí é do esporte. E uma criança, por mais que ela seja competitiva, sanguínea, ela pode sentir isso, mas tem um prazo de validade bem pequeno. Sim, Dá sim. 5 minutos, passa, ela já tá chutando bola com o amigo. Já tá brincando já tá novamente. brincando e já Uhum. passou. E o pai fica potencializando isso. Porque daí o menino entra no carro e não jogou. Na minha época e na tua, nossa geração, na hora que eu chegava em casa, que eu falava pra minha avó, a professora lá falou Tu não tá sei o que pra louco, ti. tu O que tá que tu fez pra ela, então? Eu vou lá falar com ela porque eu tenho certeza que tu tá errado. Essa era a postura da minha avó quando eu falava isso. Hoje, como é, Ivan? O pai entra com o menino dentro do carro e começa, esse teu treinador aí não presta. Ele fica puxando o saco do outro. Eu vou te tirar de lá. E daqui a pouco um menino de 9, 10 anos já jogou em 10 escolinhas É diferentes. isso aí. Porque tá todo mundo errado. E só o pai que tá certo. A culpa é dos professores, né? Exatamente. Quantas vezes eu vi o pai abordando o treinador durante o jogo, na frente de todo mundo, por não ter colocado, por ainda não ter colocado, por ter tirado, por... Tem uma situação, Eric, que eu tava na mesa trabalhando e era sub-13, cara. Aquilo também me chamou muita atenção. Vou dar um nome aleatório. Aqui na Wilpo, o Joãozinho. E o Joãozinho, ele tava num time... O outro time era melhor que o dele, ok? E ele tá lá não onde é que fica o treinador aqui, lá do outro lado, na ala esquerda, digamos, atacando pra cá. E o pai dele tá aqui, no corrimão, acompanhando o pai dele. E o pai dele falava assim, ó, vai, Joãozinho, vai. E o treinador falava assim, o treinador treinou aquilo, né? Cara, e o pai vai. E o professor dizendo, segura, João. E o pai vai. Cara, aquela criança com 12, 13 anos, cara, ele tava num nível de estresse que eu acho que a gente perde crianças no futsal, no futebol, que vão jogar videogame, que vão praticar, vão ficar na internet. Eles largam de mão o futebol. Porque hoje em dia também tem outras coisas pra fazer, né, Eric? Na nossa época a gente também não tinha tanta opção, era jogar bola ou jogar bola, Sim. né? Mas hoje em dia a sociedade tem mais opções, né? Ivan, a respeito dos pais que ficam narrando o jogo na arquibancada, falando que o filho tem que fazer ou não tem que fazer, eu só tenho uma coisa para falar para eles e eu espero que eles entendam, e entendendo o que vai ser falado agora, você nunca mais vai fazer isso. O cérebro de um atleta, ele pode recorrer de 2 maneiras na sua tomada de decisão no jogo. A primeira delas, de forma cognitiva.
Eu aciono o cognitivo do meu cérebro. O meu cognitivo, ele requer eu pensar para executar. Por exemplo, quando a gente começou a dirigir, a gente pensava para trocar de marcha. Sim, Ou seja, a gente recorria ao cognitivo do nosso cérebro. Com o tempo, a gente começou a dirigir 1 ano, 2 anos. Hoje a gente pega o carro, vai pensando em outra coisa, chega no lugar, não sabe nem como chegou e vai trocando de marcha, como? Recorrendo ao intuitivo. Ou seja, faz sem pensar. sim. Qualquer jogador de futsal de primeira prateleira, de alto nível, ele só recorre ao intuitivo. Ou seja, o problema do jogo aparece, ele responde. A situação do jogo aparece, ele age. Ou seja, ele não pensa para executar. Muitas pessoas nasceram ouvindo que o futsal é um jogo para pensar rápido. Quem pensa rápido no futsal já está lento. Ele tem que apenas reagir, apenas responder. Então os pais têm que ter essa clareza que quando vem uma informação da arquibancada, sobretudo quando ela é contraditória à informação do treinador, esse pai que está lá berrando, ele está querendo ajudar, mas no fim das contas, ele só está atrapalhando. A respeito do que você falou, Ivan, da mudança e da diferença entre as gerações, a nossa geração foi uma geração criada na rua. Sim. Esconde-esconde, pega-pega, pula muro, Pau joga roncava peca, na rua solta pipa e se resolve pegava na rua no pau aí. e resolve na rua. E essa geração atual, ela está muito atrelada e conectada com a tecnologia. A tecnologia veio para facilitar a nossa vida em muitos aspectos. Por exemplo, hoje a gente não precisa ficar 1 hora na fila do banco para pagar uma conta. A gente abre o aplicativo do celular, mas o celular ele está destruindo muitas famílias, muitos casamentos, muitos sonhos. Por quê? A dopamina é o hormônio do prazer imediato. A dopamina, ela é acionada quando eu estou vendo uma rede social, quando eu estou jogando um videogame, quando eu estou bebendo alguma coisa, quando eu estou usando alguma droga, ou seja, é um prazer imediato. A dopamina é acionada. Quando eu tenho a endorfina acionada, é o hormônio do quê? Da resiliência, da resistência. Eu tô com dor, eu vou mais. Tá difícil, eu quero provar que eu consigo. A nossa geração ela foi criada com muito mais estímulos para endorfina. Essa geração atual fica dentro do quarto só dopamina. Ou seja, o videozinho de 3 segundos e o próximo vai ser melhor. Aqui no meu computador, no meu videogame, eu vou passar de fase para ver como é a próxima fase. E na hora que ela é tirada desse contexto e levada para dentro de uma quadra com um treinador que exige, ela tem que sair da zona de conforto. Sim. E muitas crianças não estão dispostas a pagar esse preço. E outra coisa, Ivan, a maior referência de uma criança é a família. É o pai, é a mãe. E daí eu vou falar uma coisa que eu quero que você, pai, e você, mãe, guarde no teu coração. Ivan, você tem algumas mágoas no teu coração. Eu te garanto que essas mágoas foram causadas por pessoas que você ama muito. Mais próximas. Sabe por quê, Ivan? A gente só é ferido e a gente só é machucado pelas pessoas que têm a chave do nosso coração. Só a pessoa que tem o acesso ao meu coração que me machuca. Se o fulano ou ciclano que eu nunca vi na vida vai proferir uma palavra para mim, aquilo ali não vai me machucar. Por quê? Porque esse cara não tem a chave do meu coração. Eu não tô nem aí para ele, eu não me importo com o que ele pensa, com o que ele fala. Ele é uma pessoa irrelevante na minha vida. As pessoas mais importantes da nossa vida são o pai e a mãe. E muitos pais e muitas mães que são pais maravilhosos, que querem ajudar o filho, não têm clareza e consciência, por exemplo, do poder de uma palavra. A minha avó foi tudo na minha vida, mas a minha avó me falou muitas coisas que ficaram guardadas no meu coração até hoje. Só que daí cabe a gente fazer o quê, Ivan? Enquanto pais, a gente assumir essa responsabilidade, que as nossas palavras podem abençoar ou amaldiçoar a vida dos nossos filhos, e a gente tem muito cuidado com isso. E a respeito dos nossos pais, Ivan, a gente tem que perdoar. Porque todos nós fomos feridos pelos nossos pais, mas assim, Ivan, somente pessoas feridas que ferem, somente pessoas magoadas que magoam. Alguém feriu, alguém machucou os nossos pais para eles fazerem isso com a gente. E eu costumo falar que a falta de perdão, ela é a mãe do ressentimento, da raiva, do ódio. Você é uma pessoa estourada, nervosa, ressentida, odeia isso, odeia aquilo. Você é uma pessoa que tem alguma coisa mal resolvida no teu coração. Então, se você tem alguém que te machucou e essas pessoas são próximas de você, perdoe. Porque quando a gente perdoa, a gente larga esse fardo e a gente troca o perdão pela gratidão.
Ou seja, todas as pessoas que me machucaram, eu libero perdão, tá tudo bem. E eu sou grato por tudo que eu tenho na minha vida. E daí a gratidão é a mãe de quem? De todas as virtudes. Eu sou íntegro, eu sou honesto, eu sou uma pessoa boa, eu honro meu pai e minha mãe, eu sou uma pessoa grata. E quando a gente é grato e a gente manifesta essa gratidão, porque gratidão não manifestada é ingratidão, né? E a gente começa a realmente agradecer por tudo, porque na hora que a gente acorda de manhã cedo, a gente pode acordar falando assim, ó, meu Deus, tem que acordar agora, mais um dia tem que trabalhar, ou eu posso abrir o olho e falar, meu Deus, mais um dia que eu tenho saúde, que eu tenho aqui um dia maravilhoso pela frente, obrigado. Obrigado, então Senhor. A gratidão também é muito importante, né, Ivan? Tu sabes, Eric, que eu também nos últimos anos, também sou muito grato à minha esposa, e em família a gente tem praticado mais, né, a questão da religião, tenho buscado mais ao Senhor e, pô, tenho aprendido muito, muito, muito. E esses dias numa pregação, e elas, dos últimos 10 anos da minha vida, foram nos campos de futebol e nas quadras, aí, que é uma paixão que eu tenho, que é a arbitragem. E quantas vezes eu cheguei em casa contando para elas os fatos. Às vezes elas iam nos ginásios ou nos campos me buscar antes de terminar o jogo, e elas assim, pai, tá tudo bem? Então se assustavam, né? Mas eu compreendi algo esses dias numa pregação, Eric. O quanto uma pessoa tem que estar com um problema pessoal, uma questão pessoal mal resolvida, ou fora do caminho de Cristo, para ter um comportamento dele daquela maneira dentro de um ginásio, dentro de um campo de futebol, na frente do filho, na frente da esposa, ou até as mulheres também em algumas situações. E isso, essa mágoa, essa raiva, porque a gente encontra essas pessoas na rua depois, né, Eric? E essa pessoa te cumprimenta e eu fico pensando, pô, esse maluco queria me matar faz 3 dias atrás com uma arma. E daí é uma pessoa normal na rua. E isso acalentou meu coração, cara. Porque essas pessoas também, elas estão descarregando aquilo ali, o esporte, o futebol. Ela tá com uma coisa mal resolvida também. Então eu consegui perdoar de coração, cara. Bem o que tu falou assim. Consegui entender que essas pessoas também estão descarregando uma situação ali, né? Então, e por isso também depois na rua são pessoas, é um doce a pessoa, né? Então, é um descarrego o esporte também, né? Felizmente ou infelizmente, né? Ivan, às vezes a gente generaliza e sempre quando a gente generaliza, a gente vai ser injusto com alguém. Existem pessoas que não tem princípios, não tem valores, isso é aflorado no contexto esportivo, mas tem muita gente do bem lá. Pessoas maioria, que elas são transformadas pelo aquele ambiente, cara. Entendeu? E se transformam em uma pessoa que elas não são, né? Então eu acho que isso daí é algo que a gente tem que considerar. Isso daí, como você falou, acalenta o nosso coração, porque a gente sabe que aquela pessoa ali é uma pessoa boa, mas ao mesmo tempo, meu irmão, a gente não pode normalizar. Tem entendeu? isso, né? Porque se normalizar, a gente dá essa desculpa pronta pra pessoa. Pô, eu sou uma pessoa boa, mas eu entro no ginásio, eu posso isso, eu posso aquilo. E daí a gente entra num choque de conflitos, porque acaba sendo um pouco contraditório. Pô, essa pessoa é tão boa assim, uma pessoa de coração tão bom, que todo mundo gosta dela, como que ela faz isso lá dentro do ginásio? Porque assim, ó, a arbitragem, por exemplo, Ivan, você sabe muito bem do que eu vou falar agora. Um árbitro, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem filhos, entendeu? Quando uma pessoa vai na arquibancada e questiona uma decisão do árbitro, ok. Quando uma pessoa vai na quadra e questiona uma decisão do treinador, ok também. Quando o jogador perde um pênalti ou passa a bola na hora de chutar, ele pode questionar também. Pagou ingresso, tá lá, a torcida é isso. É torcer, é se manifestar. Mas quando a gente ultrapassa a linha do respeito, eu acho que é algo que a gente tem a compreensão que hoje é comum, porque acontece em todo lugar, mas eu creio que a gente não pode normalizar, porque isso daí nunca foi normal e nunca vai ser. Vai dar uma bengala que não é certo. Aproveitando esse espaço, queria mandar um abraço pro presidente da Federação Catarinense de Futsal, né? O Nelson, que também fez acho que a história dele também é na base, né? Sempre estão fazendo um grande trabalho na frente da Federação Catarinense.
o André Del Piaz, bom, toda a turma da Federação Catarinense de Futsal. Deus abençoe vocês aí, Nelson, e continue nessa caminhada. Tu também deve ter jogado algumas vezes contra o Nelson, né? Eu joguei muitas vezes contra o Nelson e as minhas lembranças não são boas. É? Ele fazia um trabalho lá em São Bento incrível, incrível. O Nelsinho, inclusive, foi uma das minhas primeiras referências. Nós estávamos jogando um dia contra a equipe do Nelsinho, lá em Jaraguá, no Parque Malve, e nós estávamos marcando a saída de pressão, a bola na mão do goleiro, a gente individual, mordendo o pescoço dos caras. Ele fez uma saída de pressão que eu nunca tinha visto naquela época, que foi o quê? Ele fez um giro e daí o cara que estava na ala saiu na substituição e não tinha colete na mão naquela época. E o outro cara que entrou já entrou nas costas. O goleiro botou a bola mano a mano com o goleiro, gol. Esse cara é sensacional. Sim. Um treinador que é referência para a velha guarda e como ser humano muito melhor do que um profissional. E a gente fica muito feliz de ver uma pessoa com o caráter do Nelsinho à frente da nossa federação. Eric, como é que eu vi que tu tá divulgando um treinamento, acho que é início de fevereiro, acho que dentro do que tu tem falado, desse teu propósito, o que é esse trabalho, como é que funciona, como é que acessa? Conta pra gente aí qual a expectativa, qual é o objetivo desse trabalho aí. Acho que é final de janeiro e início de fevereiro, né? Isso, exatamente, Ivan. Nós vamos realizar a imersão O Código do Campeão no Ágora Tech Park, lá no Fábio Perini, né? E a gente vai fazer um evento que vai ser transformador na vida das pessoas, meu irmão. Eu tô falando isso daí de forma recorrente na minha rede social. As pessoas consideram às vezes que um evento teórico é para elas sentarem na cadeira e acessarem um conteúdo, um conhecimento. E essa imersão que a gente vai fazer é muito mais do que isso. A imersão Código do Campeão, que vai acontecer no final de janeiro e no início de fevereiro, é para pais de atletas e atletas. Como ela vai funcionar? No sábado, somente para os atletas. E no domingo, somente para os pais. E no domingo, na parte final, para a família inteira, para a gente encerrar. Ou seja, na questão dos atletas, a gente vai atacar muito a questão da inteligência emocional, da mentalidade, da alta performance como rotina, como comportamento. E daí muitas pessoas que estão interessadas, mas estão com dúvidas, porque é um projeto pioneiro, vem me perguntando, pô, Eric, mas isso daí então não vai ter nada a ver com bola? Isso daí vai ter tudo a ver com bola. O jogo é de fora para dentro da quadra. O menino vai performar lá dentro, vai desenvolver em alto nível lá dentro, se ele tiver uma mentalidade forte. Porque eu treinar com arquibancada vazia é uma coisa, eu jogar com o ginásio lotado é outra. Eu perder em um gol no treino que o placar está desligado é uma culpa. Eu perder um gol faltando 2 segundos no ginásio lotado é outra responsabilidade. A gente tem a expressão, né? Leão de treino, né? Exatamente, a expressão leão de treino, que inclusive eu considero que é uma síndrome, que é um menino que deixa muito claro que tecnicamente, taticamente ele tem condição, mas quando ele é colocado dentro da arena, ou seja, no ringue, né? Ou seja, onde tem pressão, onde tem cobrança, ele não consegue reagir. Então, tudo que a gente vai fazer na imersão do Código do Campeão é voltado para performance e desempenho de quadra, mas a gente vai atacar questões que são muito negligenciadas. Tem muitos treinadores que falam para o atleta só de jogo. A gente vai defender assim, vai atacar assim. Uma equipe campeã, ela é forte mentalmente. Uma equipe campeã, ela tem muito equilíbrio emocional. Então, a gente vê isso daí com os maiores desportistas do mundo. Você pega o melhor do basquete, o melhor do vôlei, o melhor do tênis, o melhor do futebol. Qual que é o ponto em comum entre os melhores desportistas do mundo? A mentalidade. Esses caras pensam muito diferente, automaticamente agem muito diferente. O Fabinho, por exemplo, recentemente ele falou em uma entrevista, o Eric mudou a minha forma de pensar, o Eric mudou a minha forma de ver a vida. Depois que eu conheci o Eric, eu me tornei outra pessoa. Ou seja, vocês acham que o Fabinho tá lá no Palma hoje, melhor jogador do mundo, porque eu ensinei ele a chutar melhor a bola? Com certeza não. Eu consegui virar uma chave na cabeça dele, que ele elevou muito o nível dele, e é isso que a gente pretende fazer com todos os pais e atletas que participarem dessa imersão. Jogar futebol é muito mais do que chutar uma bola, né? Muito mais, meu irmão. Vou te falar que um dos melhores atletas que passaram na minha mão em 12 anos de clube, tecnicamente falando na relação com a bola, hoje ele está jogando amador aqui em Joinville, não chegou nem no profissional, então eu creio que ele é a prova viva que o jogo é muito mais do que bola.
E da mesma forma, alguns atletas que trabalharam comigo, que chegaram na seleção brasileira, que hoje estão no exterior, com a técnica muito restrita, muito limitada, mas com uma mentalidade muito diferente, e hoje estão com uma carreira consolidada. Sim. Tem 2 caras que eu uso como exemplo constantemente, desde que eu me tornei treinador, porque eu sou fã desses caras e respeito demais a história deles, mas sobretudo a forma que eles construíram a história deles. Leco, do Jaraguá, e Rodrigo Capita, do Magnus. Esses caras, eles simplificam o jogo. Vocês nunca viram o Leco e o Rodrigo batendo embaixadinha ou fazendo alguma coisa que não agregava para a equipe deles. Eles são caras eficazes, assertivos. Ou seja, eles simplificam a técnica. Muita gente questiona a técnica deles, mas a incidência maior em um jogo de futsal a respeito de técnica é o passe. E são 2 caras com um passe muito bom, muito preciso. Só que o que acontece? Eles são caras que se impõem mentalmente, emocionalmente. Vai dividir uma bola com o Leco. Vai dividir uma bola com o Rodrigo Capita. E detalhe, com lealdade. Sim. 2 caras leais, 2 pessoas íntegras, e são 2 caras que eu uso como referência para os meus atletas, porque esses caras se tornaram referência. O Leco é um dos maiores vencedores da história da Liga Nacional, um cara que venceu aqui em Joinville, venceu em Jaraguá, é um cara que é ídolo nessas 2 equipes, né? A nossa única Liga Nacional aqui em Joinville, o Leco fazia parte da equipe, venceu não sei quantas ligas por Jaraguá do Sul. O Rodrigo é um cara que aonde ele passou, ele também é ídolo, um cara respeitado por todos, e esses caras são um exemplo e a prova viva que o jogo é mais mental do que qualquer coisa. Sim. Eric, tu trabalhaste como treinador adulto, profissional de um dos maiores times do mundo, né? E como é que foi essa experiência, apesar de tu ter trabalhado como auxiliar muito tempo, né? Como é que é isso, cara, trabalhar com essa turma também de o mais alto nível, salários diferenciados, a Liga Nacional, se eu não me engano, também é um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Como é que é essa pressão, cara? Como é que é essa loucura? Consegue dormir de um jogo? E a Liga também, um jogo em cima do outro, e várias competições. E tem outra questão, né? O Jack entra como favorito, né? Tem a obrigação em todos os jogos, né, cara? É pressão o tempo todo, né? Meu irmão, é pressão o tempo todo, e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sempre admirei todos os treinadores de futsal, de todas as categorias, desde o sub-7 até o sub-15, até o profissional. Mas, Ivan, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu admiro hoje muito mais os treinadores de equipes profissionais, porque esses caras, para executarem o trabalho deles, eles pagam um preço muito alto. Um preço muito alto. Um treinador de base, ele treina, joga e na folga ele descansa. Um treinador de base, ele treina, ele joga e ele destina o tempo dele para a família dele. Um treinador de equipe profissional, sobretudo em uma equipe grande, se ele quer fazer um trabalho de excelência, de ponta, esse cara tem que abrir mão de muita coisa. E eu não estou falando de coisas que o dinheiro compra. Eu estou falando de tempo com a família, eu estou falando de tempo com os filhos. Eu, nos 11 meses que eu fiquei no comando do Jack Crona Futsal, eu afirmo para vocês categoricamente, eu me tornei um pai pior, um filho pior, um marido pior, porque a minha vida era aquilo. A gente treinava, a gente jogava, na hora do descanso eu tinha que analisar como a gente foi no último jogo, eu já tinha que analisar o próximo adversário, eu já tinha que planejar o próximo vídeo, a próxima palestra, o próximo conteúdo do treino, ou seja, eu não tinha mais espaço para minha esposa, eu não tinha mais espaço para os meus filhos, eu não tinha mais espaço para os meus avós, para o meu pai, para os meus amigos. A minha vida era em função daquilo. E quando eu cheguei na conclusão, meu irmão, que eu estava negligenciando coisas na minha vida que são tudo para mim, aquilo ali me machucou muito. E essa ficha caiu quando a gente foi campeão da Supercopa. Ali, quando eu estava no meio do Centro Eventos, com a medalha de campeão no peito, olhando para a torcida comemorando, eu estava muito feliz, muito realizado, né? Uma missão cumprida, conseguimos um título em casa, uma vaga na Libertadores da América, mas ali caiu uma ficha, cara, que me machucou muito também. Que eu cheguei à conclusão que para eu conquistar aquele título e para viver aquele momento, eu estava pagando um preço muito caro. E, meu irmão, a ordem da vida, e feliz de quem tem clareza disso quanto antes, é Deus, a família, a saúde e depois o trabalho.
A gente nunca vai ver um cara no leito de morte, na UTI, falando: eu me arrependo de não ter fechado aquele negócio. Esse cara vai falar: eu me arrependo de não ter ficado mais momentos e mais tempo com os meus filhos, com a minha esposa. Então aquilo ali, cara, me machucou muito. Realmente foi uma pressão muito grande, né? Os 11 meses, por mais que eu fiquei 17 em jogos invictos, até ter a primeira derrota, por mais que em 2025 as minhas únicas derrotas da temporada tinham sido pro Peñarol e pro Magnus na Libertadores. Eu estava invicto tanto na Liga Nacional quanto no estadual. Enfim, foi um trabalho de 11 meses, 50 jogos com 5 derrotas, né? Eu nunca tinha visto um treinador perder o emprego com esses números, né? Sim. Então, Ivan, eu me orgulho muito, cara, muito, muito. Eu sou muito grato a Deus por ter tido essa oportunidade e eu tenho meu coração e minha consciência muito tranquila, porque eu sei que eu entreguei absolutamente tudo que eu tinha, inclusive Sim. entreguei mais do que deveria, porque eu negligenciei áreas da vida que eu creio que o homem não pode negligenciar, mas foi da forma que Deus gostaria que fosse. Sim. Hoje eu me encontro em um momento da minha vida onde eu estou muito realizado, porque eu encontrei minha identidade, automaticamente encontrei o meu propósito, e se isso não tivesse acontecido, hoje eu não estaria aqui. Então, quando a gente ouve, né, meu irmão, que Deus escreve certos por linhas tortas, eu creio que a minha história seja a prova disso, porque quando aconteceu eu não consegui ter clareza e entendimento do porquê que estava acontecendo, mas hoje eu sei que foi uma decisão da diretoria, que é uma hierarquia que tem que ser respeitada, mas eu sei que tinha a mão de Deus, então eu sou muito grato pela minha história no clube, muito grato pelo que eu construí no adulto, tenho meu coração em paz e as coisas aconteceram exatamente da forma que eram para acontecer. Eric, com todo esse teu know-how, essa tua história, também é inegável que... Como é que está a questão de mercado de trabalho nesse sentido, Eric? Porque eu estava pensando, se uma equipe do interior de São Paulo, interior do Paraná, interior do Rio Grande do Sul, isso tem um custo tremendo, né? Como é que tu vai fazer essa logística? Ou isso está totalmente descartado hoje para ti? Como é que está isso na tua cabeça? Desde que eu me conheço por gente, eu tô dentro de uma quadra. Sim. A minha vida foi construída dentro de uma quadra e eu nunca me imaginei fora dela. Eu sou treinador há quase 20 anos. Antes disso, eu fui atleta profissional. Construí uma história que eu me orgulho muito no clube, onde eu fiquei praticamente 12 anos. Me tornei o maior vencedor da história do clube. Realizei sonhos, coloquei atletas na seleção brasileira. No adulto também me orgulho muito de tudo que a gente construiu. Mas quando eu saí do JEC, em menos de 12 horas, eu rompi o meu tendão de Aquiles e tive o meu contrato rescindido. Quem acredita na palavra de Deus e, sobretudo, quem se aprofunda na palavra de Deus sabe muito bem o quanto o tendão de Aquiles é bíblico. Ou seja, essa lesão que eu tive, ela não foi física, ela foi espiritual. Eu estava com uma carga muito grande em cima de mim. Dia 22 de julho de 2025, de noite, jogando tênis, eu escutei um estouro e rompi meu tendão de Aquiles. 8 horas da noite, 8 horas da manhã eu estava em uma padaria recebendo a notícia que o meu contrato estava sendo rescindido. Então, hoje, eu sou treinador de um dos maiores clubes do mundo. 12 horas depois, eu sou um desempregado que não consegue caminhar e pegar um copo d'água. Eu conheci o fundo do poço, meu irmão. Eu conheci o fundo do poço. Depois que aconteceu isso daí comigo, eu acordei um dia, eu não queria sair da cama. Uma tristeza normal, né? Sim. Mas no outro dia eu também não queria. E no terceiro dia eu também não quis. No quarto dia eu fui fazer minha cirurgia de reconstrução do meu tendão de Aquiles. Tomei aquela anestesia hack, que paralisa só da cintura para baixo. Uhum. Quando colocaram a minha maca no canto, na parede, ela encostou na parede, eu acordei e coloquei a mão nas minhas pernas e não senti as minhas pernas e comecei a ter falta de ar. Mas pensei, eu vou sentir minhas pernas novamente, essa falta de ar vai passar. Eu voltei para casa, eu acordava de manhã, eu continuava sem querer sair da cama. E quando eu saía da cama, eu não conseguia respirar direito. E no outro dia eu também não queria sair da cama e quando eu levantava eu também não conseguia respirar direito. Até que eu descobri que não era tristeza e não era falta de ar. Era um flerte com a depressão e com a crise do pânico.
Coisas que eu nunca imaginei passar na minha vida, meu irmão. E eu fui amassado no fundo do poço. Mas amassado mesmo. Mas Deus é tão maravilhoso que quando Ele faz isso com a gente, Ele não faz para ver a gente sofrer. Deus me jogou no fundo do poço, me quebrou, e depois que Deus me quebrou, Ele não me reconstruiu. Depois que Deus me quebrou, Ele me fez novo. E hoje eu não sou o mesmo Eric. Hoje eu sou um Eric muito mais forte, com muito mais clareza, com muito mais consciência do que importa. Quando eu estava sentindo isso na minha casa, Ivan, eu liguei para a psicóloga um dia de noite porque eu não estava mais aguentando essa falta de ar. E quando eu liguei para a psicóloga porque eu não estava mais aguentando essa falta de ar, eu falei para ela, pelo amor de Deus, me dá um remédio, que a única coisa que eu quero é respirar direito. Inclusive, minhas orações para Deus nesse momento eram, Deus, eu só quero respirar direito, o resto eu já entendi, eu vou matar no peito. Mas eu não respirava direito por nada, meu irmão. E quando eu falei isso para essa psicóloga, que era uma querida, uma amada, ela falou para mim o seguinte, Eric, eu sou psicóloga e eu não posso te dar remédio. Se tu quer tomar remédio, eu vou te passar o contato do psiquiatra. E quando eu ouvi essa palavra, veio muito claro para mim. Eu tenho um Deus maior. E não vai ser a psiquiatra que vai me tirar desse lugar, é Deus. E eu cheguei numa conclusão, meu irmão. A minha vida inteira eu fazia minha oração antes de dormir. A minha vida inteira eu fazia minha oração quando eu acordava. Minha vida inteira eu ia na igreja no domingo. Mas naquele momento eu percebi, Ivan, que a minha relação com Deus era superficial. Não era uma relação de intimidade. E Deus sempre deu e sempre vai dar tudo pra gente. Mas Ele quer algo em troca, meu irmão. Ele não aceita qualquer coisa. Deus tem compaixão, Deus perdoa, Deus tem piedade, mas se a gente quer viver o propósito que Deus tem para nossa vida, a gente tem que obedecer. Se a gente quer viver o propósito que Deus tem para nossa vida, a gente tem que ter uma relação com Ele de intimidade. E foi o que eu fiz, meu irmão. A palavra de Deus é um manual da vida e eu comecei a obedecer, comecei a me entregar como eu nunca tinha feito na minha vida. Comecei a ter uma relação de intimidade com Deus. E quando Deus quer mudar a gente, a primeira coisa que Ele faz é mudar a nossa mesa. Ele tirou algumas pessoas da minha vida e colocou algumas pessoas que começaram a me levar para uma linha de conhecimento, de inteligência emocional. Eu sempre fui viciado em estudar, mas eu ia lá e estudava com o PC de Oliveira o jogo, entregava para os meus atletas. Ia lá e estudava com o Ferretti o jogo, entregava para a minha equipe. E eu nunca tinha me estudado. Eu fui uma criança que quando não falava, quando não andava, eu fui dado pelos meus pais. Meu avô e minha avó deram tudo para mim, mas meu avô e minha avó são meu avô e minha avó, não são meus pais. Sim. Eu tinha muita coisa mal resolvida aqui dentro. E quando eu comecei a cavar e comecei a resolver algumas coisas internas, eu encontrei a minha identidade. E daí o meu propósito pegou fogo no meu coração. Eu estava no Método CIS lá em Porto Alegre e... Com o Paulo Vieira, e é um treinamento de inteligência emocional muito poderoso, onde leva a gente no limite, e de sábado para domingo eles viram à noite. Sim. Ou seja, a gente entra no sábado 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, e vai até domingo, 7 da manhã. E, Ivan, era 2 horas da manhã, veio a primeira vez na ponta da minha língua. Eu olhei para minha esposa e veio na ponta da minha língua, eu não sou mais treinador. Eu segurei. 3 horas da manhã veio de novo. 4 horas da manhã veio de novo. E eu segurei. Aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu abri meu celular, eu tinha recebido uma mensagem da Tamara, que é uma amiga minha do meu coração, e do Estevan Catone, que trabalhou com o Fernando, que é um irmão do meu coração também. E eles estavam juntos e viram que eu estava lá. E daí eu abri a mensagem, que eles tinham me mandado por volta da meia-noite, e era um vídeo. E o Estevan falou o seguinte naquele vídeo. Eric, presta atenção no que eu vou te falar. Para mim, tu é um dos melhores treinadores do mundo. E o que fizeram contigo não foi por acaso. Fizeram aquilo contigo porque o futsal é muito pouco para ti. Deus quer falar contigo. Presta atenção no que Ele quer te falar. E a minha amiga Tamara veio e falou a mesma coisa. Meu irmão, Deus quer falar contigo aí, presta atenção.
E, Ivan, a melhor coisa de se entregar para Deus é que ele começa a se comunicar contigo o tempo inteiro, cara. E nesse momento eu olhei para ele, eu falei, eu entendi. Não são os meus amigos que estão falando. E eu voltei, 5 horas da manhã, veio na ponta da minha língua, e eu olhei para minha esposa. Doeu. Eu amo ser treinador, sempre amei ser treinador. Minha vida foi dentro de uma quadra, mas Deus me chamou. Deus me mostrou o que Ele quer de mim. E eu não cogitei a possibilidade de dizer que não. E eu olhei para minha esposa e falei, eu estou aposentado, eu não sou mais treinador, eu não quero ganhar jogos, eu quero ganhar vidas. Ela piscou, correu uma lágrima e ela falou, eu estou contigo, era tudo que eu precisava ouvir. Meu irmão, voltei para casa, segunda-feira peguei meu filho Henrique, minha filha Júlia, fui para casa da minha avó. Quando eu estava quase chegando, eu recebi uma mensagem da Karine, a esposa do Jason, meu amigo de infância. Aí eu olhei um áudio da Karine, eu só falava com a Karine quando eu via o Jason. E eu falei, meu Deus do céu, por que a Karine está me mandando um áudio? Aconteceu alguma coisa com o Jason, a primeira mensagem. Quando eu olhei que o áudio era de 4 minutos, eu pensei, se tivesse acontecido, ela não ia demorar tanto para contar. Aí eu fui ouvir. Ivan, de sábado para domingo, quando eu tomei essa decisão, eles são uma família com uma relação de muita intimidade com Deus. E ela falou para mim nesse áudio que sonhou comigo de sábado para domingo. Que loucura. E ela sonhou que ela me via em uma quadra. E nessa quadra não tinham mais atletas profissionais. Tinham pessoas que precisavam de ajuda. E eu estava com uma áurea brilhando e toda pessoa que eu chegava perto, eu curava. Mais uma vez, Deus falando, vai que é isso que eu quero de ti. E meu irmão, hoje, eu não sei se eu posso falar que eu sou um treinador aposentado porque a minha vida segue na mão de Deus. Sim. E se Deus mandar eu voltar, eu volto. Porque eu sigo amando isso. Mas hoje eu quero servir a Deus impactando as pessoas, curando as pessoas, transformando as pessoas. A oração que eu mais tenho feito, meu irmão, é a seguinte: Deus, me usa como instrumento vivo da tua obra nessa terra. Coloca as pessoas que precisam de ti no meu caminho e me usa como um agente de restauração, de cura e de transformação na vida dessas pessoas. E hoje, meu irmão, é esse o meu propósito, é isso que eu vou fazer da minha vida e eu estou muito feliz e muito grato a Deus por esse momento, porque eu não poderia estar em outro lugar. Eu amava o que eu fazia, mas se eu for colocar numa balança o que eu vou fazer hoje na vida das pessoas, com títulos, com conquistas, eu não tenho dúvida que hoje eu estou no lugar certo e exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Que incrível, cara, incrível. E, Eric, te escutando, muitas vezes eu me questionei por que fazer o Podville. A gente está há 5 anos aí, eu tô com as minhas 3 filhas aqui no estúdio e elas estão juntas, é uma maneira da gente estar também trocando ideia e conversando e conhecendo gente nova, mas, pô, pra que fazer isso, né? Porque é um compromisso, né? Às vezes tá na correria, às vezes quer fazer outra coisa. E eu não tenho... São momentos que nem o que eu passei contigo. Essa hora, esse tempo contigo aqui, Eric. Enche meu coração de energia e de alegria. Diz, é pra isso, Ivan. É pra isso que tu faz o Podville. Pra conhecer um pouquinho... Porque eu admirava o Eric das quadras, como eu comentei, nós da arbitragem, adversários, atletas, todo mundo fala bem do Eric, mas não conhecia a história, né, Eric? A gente não convivia, né? Cara, e a tua história é incrível, cara. Não é à toa que tu é esse ser humano, essa pessoa sensacional. É essa tua história que transparece e a gente sente isso... Só tenho uma oração para Deus, que Deus continue te abençoando, que tu faça, Eric, o que teu coração mandar, cara. E tudo que tu fizer vai virar ouro, cara, porque tu é um cara sensacional, tá bom? Gratidão por esse tempo comigo, cara. Tu reafirmou o porquê eu faço esse programa, porque a gente se dedica e faz com tanto carinho aqui, cara. Pessoal, Eric Pereira. Batalhando desde os 6 meses de vida, ajudando as pessoas, profissionais, crianças, pais. Esse é o Eric, o que a gente escutou aqui, cara. A gente vai colocar, Eric, teus contatos, tua rede social aqui,
né, pra gente também promover esse teu trabalho em final de janeiro, início de fevereiro. E conforme também o Fernando falou no começo do vídeo, cara, a minha oração hoje à noite com a minha família antes de dormir vai ser pra ti e pra tua família, cara. Porque tu é e tu merece ser o cara feliz, cara. E tu vai ser, tenha certeza disso, cara. Amém, meu irmão, amém. Muito obrigado, tá? Do fundo do coração por esse convite. Tem muita mão de Deus aqui dentro, meu irmão. Sim. Muito, muito, muito. Quando essa porta se abriu, com essa princesa me recebendo ali, e quando eu entrei dentro dessa sala, eu entendi que isso daqui não era só um podcast, né? Nós estamos em 5 pessoas hoje aqui dentro, mas muitos corações serão alcançados, né, Deus por quiser, essa mensagem. se Deus quiser. E, meu irmão, todo o sucesso do mundo, não para de fazer isso daqui, não cogita a hipótese de parar. Tem muita gente atrás dessa câmera precisando ouvir isso. Inclusive, eu queria falar com você que está em um momento bom da vida, que está feliz, que está bem resolvido, que está em um momento de colheita. Que Deus te abençoe, que você siga transbordando de felicidade, que você siga nesse momento bom da tua vida. Mas eu quero falar principalmente com você que não está nesse momento. Porque você se identificou com o que você ouviu aqui e a vida é feita disso. A gente está lá em cima, no topo da montanha, daqui a pouco a gente está aqui embaixo no vale e o topo da montanha só é bom e a gente só sente aquela alegria abundante lá porque a gente sabe a dor desse lugar. Então, se você hoje está em um momento da tua vida de dificuldade, quando o Ivan fala que vai passar o meu contato aqui, ele não vai passar o meu contato para atletas, para pais de atletas, para quem é do meio do esporte. Ele está passando esse contato para você que está precisando de alguma coisa e hoje o meu propósito é caminhar contigo, é te dar a mão e te levantar e te tirar desse lugar, que foi o que as pessoas fizeram para mim e que é o que Deus espera que hoje eu faça com você. Você que está em um momento de dificuldade da tua vida, eu te peço um favor do fundo do coração. Não deixa de me chamar. Pessoal, essa foi a nossa conversa com o Eric. Gratidão pela parceria. Gratidão, Eric. Deus nos abençoe, meu irmão. Amém, meu irmão. Valeu, abraço. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Fiquem Valeu. com Deus.